Oi, meus irmãos. Muito prazer, me chamo Margarete e eu pedi muito a Deus para me usar nesse momento, pois é o meu primeiro vídeo e, e eu senti no meu coração que eu deveria aqui falar com vocês. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, mas eu sei que Deus vai me orientar o que eu devo falar para vocês. Primeiramente, eu estava muito em dúvida sobre o meu propósito de vida e como muitos também já teve essa mesma dúvida, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Foi quando eu fui no círculo de oração na minha igreja. Eu não estava frequentando a igreja à noite, mas eu decidi ir no círculo de oração pela tarde. E nesse mesmo dia, enjoelhado na igreja, pedindo a Deus que me ajudasse a, a me descobrir o meu propósito, porque eu não sabia o meu propósito de vida. E isso me deixava muito frustrada, pois eu não sabia que caminho percorrer. Eu não sabia o que falar, o que agir, minhas atitudes. Foi quando o pastor pregou uma palavra sobre qual é o nosso propósito. E ele revelou para mim que o nosso propósito de vida deve ser para que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome de Deus seja glorificado. E quando falou isso, eu percebi que foi uma resposta, pois eu já estava pedindo a resposta, a confirmação de Deus, qual era o meu propósito. E bem nesse dia eu falar sobre o meu propósito. Então, eu cheguei em casa muito feliz, porque eu soube o meu propósito. Foi quando eu fiquei na dúvida para saber quais são minhas ações para aquilo. Então, eu comecei a trilhar, saber como eu deveria agir através sabendo do meu propósito, que era para glorificar o nome de Deus. Foi aí que eu vi uma passagem da irmã na outra terça-feira do ciclo de oração, que dizia assim: se meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando minha presença, e se arrepender de seu mau comportamento, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e curarei seu país. Essa palavra me veio muito à mente, por quê? Porque fala, se aquele que me buscar, que me invocar, que buscar minha presença e se arrepender do mau caminho, eu ouvirei e perdoarei seus pecados e curarei a sua nação. Quando eu ouvi essa palavra, gente, eu senti como foi um chamado de Deus de novamente. Aí eu percebi que eu ia na igreja, eu orava, mas quando chegava em casa as coisas ficavam tudo a mesma. Foi quando eu decidi, falei, não, eu tenho que orar em casa, pois minha identidade, o que eu queria ser, sinceramente, era ser uma mulher de oração. Eu falava que eu queria ser uma mulher de oração, só que eu não orava. E isso foi o que estava faltando na minha vida, uma vida de oração, uma vida de busca de verdade. Foi aí que eu falei assim, eu vou orar. Do mesmo jeito que o meu ciclo de oração naquele dia, aquela hora, vou colocar aquele dia, aquela hora para mim orar a Deus, pedindo a Deus naquele momento. Então, meu ciclo de oração não ficou só na igreja, ficou todos os dias do meu dia a dia. E isso foi um passo que foi me quebrantando por dentro, porque toda vez que chegava naquele horário, naquele momento, eu já me dava aquela vontade de orar a Deus. Às vezes, gente, eu não posso falar, eu ficava sem saber o que falar. Falei, meu Deus, eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer. Eu começava a olhar para o céu, aí do nada vinha coisas, eu vinha, falava, depois eu só parava. Oh meu Deus, eu não sei o que falar. E falava, gente. Então eu percebi que era Deus que me ajudava, sabe? Muitas vezes me dava aquele desespero e eu usar aquele momento para agradecer, para louvar a Deus sobre tudo isso. E isso foi me mostrando que se o meu propósito é que o nome de Deus seja glorificado, então, então eu tinha que usar o meu dia a dia, a minha vida para glorificar Ele. E nisso me ajudou em várias coisas, tipo, eu fui desacelerando. Eu não. Eu tentei não fazer tudo, não dar conta de tudo, fazer apenas o essencial. Buscar a palavra de Deus, buscar um momento de oração e fazer aquilo que realmente devo fazer, a viver com intenção.
E isso me deixou uma pessoa mais flexível, mais tranquila. Eu andava sempre sobrecarregada, fazendo muitas coisas e não saía do lugar, não saía do lugar. Então eu senti, gente, que isso aumentou bastante meu coração a ficar sensível ao Espírito Santo. E isso, gente, nos transforma, porque a oração nos transforma de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é uma coisa que eu fiz por fora que me melhorou por dentro, mas uma coisa que eu fiz de dentro. Então, sinceramente, uma dica que eu dou para vocês: seja sincero com você mesmo, com seus pensamentos, com suas decisões. Por quê? Porque isso tomou uma atitude minha que eu fui reconhecer. Eu reconheci que eu estava errada, eu reconheci que eu queria mudar. E olha, gente, que desde sempre minha vida é eu querer mudar, 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 mudar. Eu sempre queria ser uma pessoa melhor, mas na minha prática eu não estava conseguindo. Foi quando eu ajoelhei para Deus e pedi a Deus: oh Deus, me ajude a ser praticante da tua palavra. Gente, eu tinha muito tempo falando que eu queria gravar, que eu queria falar a palavra de Deus, só que parece que uma coisa me impedia, sabe? Eu nunca peguei a câmera para gravar. Eu era a pessoa que falava da palavra de Deus, só que eu parei. Por quê? Porque eu senti que eu não estava sendo praticante daquilo que eu falava. Então, se eu não estava praticando, eu não ia ter um bom testemunho. Se eu não tenho um bom testemunho, quem vai acreditar do que eu estou falando? Aí eu li uma passagem hoje que diz assim, Isaías: não tenha medo, não trema, por acaso desde... Não tenha medo, não trema, por acaso desde aqueles tempos já não predisse e anunciei? Vocês são minhas testemunhas. Existe outro Deus além de mim? Pelo que eu saiba, não existe nenhuma outra rocha. Ele diz: vocês são minhas testemunhas. Então devemos ter um bom testemunho para testemunhar a palavra de Deus. Como é que eu vou ter um testemunho se eu não sou uma boa testemunha? Então, como se eu não sou uma boa testemunha, como é que eu vou dar um bom testemunho? É isso que eu queria dizer. Gente, então, nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Nós devemos ser o exemplo de Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que as pessoas possam ver e falar: não, essa é uma mulher de fé. Ela ora, ela busca Deus. Ela é uma mulher que edifica. Gente, eu era uma pessoa que na minha boca só saía palavras. Às vezes, no meu coração, eu queria tanto mudar, eu queria falar de bênçãos, de coisas edificantes, mas minha língua falava mal dos outros, falava fofoca, falava demais. E isso foi o que me atrasou bastante, principalmente a língua, porque da minha boca eu falava coisas, gente, que a pessoa fala: nossa, ela não é evangélica, ela não é crente, então, ela não é cristã. Então, gente, isso a gente deve ter um bom testemunho daquilo que nossa vida, não só na igreja, não só no coisa, nós devemos ter um bom exemplo na nossa vida diária, com nossa casa, nossa família. Porque eu vou dar exemplo: eu era a pessoa que eu ia à igreja, mas meu marido sempre viu uma mulher rancorosa, uma mulher que não cuidava do lar, que é uma mulher que não cuidava das coisas de Deus. E isso, pra mim, eu acho que muitas vezes no começo eu atrapalhei a fé do meu marido porque eu não dei um bom testemunho. Porque eu não disse, mas meu marido começou a ir à igreja através de mim. Eu acabei forçando ele, mas ele não via a mudança de mim. Então ele falou assim: ela tá indo na igreja, tá indo todos os dias, indo direto e não tá mudando, por que eu vou? Então, nós devemos ser um bom testemunho. E depois que eu descobri o meu propósito, esse não é só meu propósito, mas é o seu propósito. O seu propósito de vida é que o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Jesus seja glorificado, independente da pessoa. Por quê? Porque isso a palavra de Deus nos diz. Nós devemos glorificar, ser imitadores de Cristo. Então, o nosso propósito é para que o nome de Deus seja glorificado. Se ninguém te falou isso hoje, eu estou te falando. O seu propósito é para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu não descobri a tempo, mas estou falando para vocês agora porque eu descobri o nosso propósito, não só o meu, mas o seu também. Então, o seu propósito, para você que não sabe o seu propósito hoje, o seu propósito é que o nome de Jesus seja glorificado. E eu espero que essa palavra, que esse testemunho possa ter ajudado vocês. E eu fico feliz por eu ter dado o primeiro passo, ter gravado esse vídeo para vocês, porque isso estava me impedindo bastante de vir aqui conversar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês. E me segue, me curte. Se quiser, segue, curte esse vídeo para mim postar outros vídeos sobre isso, para me motivar, tá, gente? Como eu tô iniciando, eu fico feliz
por vocês terem aqui assistido até o final. Beijo, tchau, tchau.